Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, né? A nossa consciência, estamos aqui experimentando muitas coisas, frequências boas, frequências ruins, e a gente está aqui nessa realidade, experimentando essas coisas, né? Para a glória do Deus Pai, né? Para a glória dele. Então, para que a gente cresça, né? A nossa consciência aprenda várias coisas, tá? E isso é importante para o nosso processo consciencial, tá? Então, graças a Deus, a gente está no nosso estudo, né? Estudo da. Como é que se diz? O tema que a gente está falando. A gente já está indo para a quarta parte, né, pessoal? Nossa, rapaz, o negócio voa, tá, pessoal? A gente já tá na quarta parte desse tema, né? Que é. Qual é o tema que a gente tá falando, pessoal? Lembra ou não? O que é o silêncio espiritual? E aí, você, a gente já falou primeira, segunda e terceiro vídeo que já gravei. E aí, vocês sabem o que é esse silêncio espiritual, pessoal? Já aprendeu alguma coisa aí com esses três vídeos que eu explanei aí? Então, a pergunta é essa: o que é o silêncio espiritual e por que temos que estar nesse estado interior? Então, o silêncio espiritual é um estado interior que a nossa consciência está vibrando, tá? Você está vibrando nessa frequência. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que estar. Por que, que a gente tem que estar? Foi o que a gente falou aí na terceira parte, não foi? A gente tem que estar, por quê? Mas primeiro vamos saber aqui, recapitular, o que é esse silêncio espiritual. Ele fala: o silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino. Então, é aquele momento em que a pessoa está vibrando nessas frequências aqui, de calma, reflexão, e ela está em conexão com esse Deus, o Criador, o divino que está na gente, né? A nossa parte divina, né? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala: esse estado de silêncio espiritualmente é uma atitude interna de quietude, alerta e receptividade que permite a conexão às dimensões mais profundas do ser e a percepção de realidade espiritual. Então, uma pessoa que está vibrando nessa silêncio espiritual, nessa frequência, nesse estado interior, ela tem a percepção de dimensões, mundos espirituais, tá? Ela tem conexão com Deus. Ela é uma pessoa diferente das outras pessoas, tá? É a gente aqui. A gente é chamado de diferente, tá, pessoal? De doido, né? Pessoas diferentes de estar, tá? É tanto, tá, pessoal, que fizeram uma pesquisa. Eu vi até um vídeo aí, o cidadão fez a pesquisa, diz que tem aumentado pessoas, tá, que estão trabalhando a espiritualidade dela sem ir para nenhum templo religioso. Essas pessoas denominaram a gente como os desengrejados. Será que a gente não tem igreja, pessoal? Será que a gente está à toa aqui? Você está à toa? Tô à toa, se ligue. Tô à toa. Então, será que a gente está à toa aqui? A gente não participa da igreja?
O que não avisaram para essas pessoas, né? O que significa igreja, tá? Muitos têm a referência de igreja se é o templo lá físico, tá? Esse foi um engano que foi colocado aqui nessa realidade, tá? E eu tô aqui trabalhando, tá, pessoal? Para tirar essa nuvem negra, explicando às pessoas sobre essas coisas. Ai, você, é difícil, é difícil. Você tá quem disse que é fácil, tá? Muita gente, você vê que tem muita gente ainda aqui já no meu canal ainda, tá? Ela tá assistindo, ela tá aprendendo sobre essas coisas, mas mesmo assim ela continua indo para os templos aí religiosos. Porque tá tão enraizado na gente que é difícil de a gente desprender dessas coisas assim tão fácil. Então, eu entendo você, é um processo, então deixe você entender a situação, deixe você perceber que aquilo não faz mais sentido para você. Já teve muitas pessoas aqui no meu canal que elas, né, ela continua aqui no processo, aprender, ela percebeu, tá? Por ela mesma, a consciência dela percebeu que já não tinha mais, como é que se diz? Sentido de ela ir para esses templos religiosos. Então, é você que vai tomar a decisão, tá? Por enquanto, se vocês estão aqui me assistindo e vai para os seus templos aí, tá tudo certo, pessoal, tá? Continue, tá? Até o momento que você vai perceber, tá? Eu espero que você não pare de estar aqui sempre assistindo, né? Os meus vídeos, tá? Porque talvez algum um líder, alguma coisa coloque na cabeça e disse, não, isso é coisa do demônio, é para desviar de você ouvir as coisas que eu estou falando. Se você continuar, você vai perceber que totalmente não está de acordo com a espiritualidade. Mas é uma decisão sua, tá? Então, aí a gente viu isso na primeira, né? Segunda parte, terceira, né? Terceira parte. Aí a gente vai para a quarta parte. É aonde a gente respondeu aquela pergunta, né? Por que temos que estar nesse estado interior? Porque ele disse, quando está nesse estado, você ganha uma importância ainda maior durante a decisão do nosso próprio propósito de vida, vocação do nosso chamado espiritual. Então, porque quando a gente está nesse estado interior, a gente está atendendo a esse chamado espiritual, a essa vocação, né? Que todos têm aqui um propósito de vida. Você não está aqui à toa, tá? Por mais que tem pessoas que estão agindo como não tivesse pai, tivesse à toa aí, tá? A gente tem um pai, tá, pessoal? A gente tem um pai, ou energia masculina ou energia feminina, tá? A gente tem um pai aí que está cuidando da gente, tá? A gente, ele permitiu que a gente tivesse aqui para fazer um propósito. Mas vocês esqueceram, não sabem disso. Está perdida, tá? Eu vou até tomar um chá. Vocês estão à toa, né? É como a música aqui da banda aqui da Bahia, sabe? Asa de Águia. Você conhece? Aqui o carnaval é tô à toa, se ligue, tô à toa. Eu tô à toa. Então, o cara já fez a música dizendo que tá à toa. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, nada, tô à toa na vida. Então, tá à toa aqui na vida. Você tá à toa? Não, você tem um pai. Todos que vocês que despertaram consciencialmente, vocês se tornaram filhos de Deus. Você tem um pai, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem esse pai que está nos orientando, a nossa consciência, nos guiando. Através de quê? Através das escrituras. Foi deixado pelos apóstolos, por Cristo, tá?
pelos profetas, orientando a nossa consciência como a gente tem que estar aqui nessa realidade. Tá? Então, vamos lá, a gente parou aqui, aí a gente vai começar daqui agora, né? Que é a quarta parte, pessoal. Vamos lá? Então, o que é que ele fala aqui? Ele fala, assim precisamos viver em silêncio, porque a partir do silêncio que entramos em um estado de aprofundamento com Deus. Então, por isso que a gente tem que estar vibrando nesse estado interior de silêncio, pessoal. Porque é nesse estado de silêncio que ele fala, né? É a partir do silêncio que entramos em um estado, então estado, não é o estado da Bahia não, tá? É estado da nossa consciência, de aprofundamento com Deus. Então, é aonde você se aprofunda com Deus, quando você está nesse silêncio espiritual. Ele fala, se quisermos continuar se aprofundando e descobrindo a riqueza do nosso ser profundo, temos que descobrir o valor do silêncio e vibrar nesse estado de consciência. Então, por isso que é importante a gente entender isso e começar a trabalhar a nossa espiritualidade para a gente estar nesse estado de consciência. A gente começar a se aprofundar. Então, como é que a gente se aprofunda? É a gente estudando, né? Que através do conhecimento a gente se alimenta, a nossa alma, é através do conhecimento que vem desse Deus para a nossa vida, nos orientar. Então, é através da frequência, do conhecimento que a gente se coloca nessa posição. Então, a gente vai descobrindo a riqueza do nosso ser. Então, a gente vai se descobrindo. Temos que descobrir o valor desse silêncio, porque é nesse estado que a gente vai vibrar nesse estado de consciência. Entende como esse tema não é falado, tá? Na maioria de alguns grupos, principalmente evangélicos, não é falado esse tema aqui. Porque eles estão falando tudo para fora. Vocês têm que buscar aqui fora. Vocês têm que vir. Então, e esse é o negócio que busca para dentro. Tá? Não é o silêncio externo. Não é só também a gente... eu vou para um lugar, vou para um lugar deserto, onde não tem ninguém lá, eu vou me encontrar com... Não é. Não é só o ambiente aqui fora. É também a sua mente. O que é que sua mente está perturbada? Suas emoções. O que é que tem mágoa, tem coisa ali perturbando? Então, isso vai dificultar a sua conexão, você se aprofundar nesse estado de consciência. Você vai ter dificuldade. Por isso que muita gente não gosta, às vezes, de ir para lugar que esteja totalmente o silêncio. Ela fica incômoda. Nossa, eu não consigo ficar aqui é muito silêncio. Então, porque você vê a pessoa está tão acostumada à frequência de barulho, né, pessoal? Principalmente pessoas que moram aqui em cidade, em comunidade, onde tem som alto, onde tem essas bagunças toda aqui que a gente vê. Então, quando você vai para um ambiente mais tranquilo, umas pessoas dessas, ela começa as coisas internas começam a fazer barulho, ela não gosta de ficar nesses ambientes de silêncio. Ela não gosta. Ela se assusta e tudo, né? Que silêncio é esse? Então, é assim mesmo, tá, pessoal? Quando a gente... Quem teve a experiência no mundo espiritual, você vê que às vezes é um silêncio, tá? Você sai do barulho, você entra no lugar, é a mesma coisa, tá? Então essas coisas às vezes trazem medo, porque a gente está tão acostumado à frequência do barulho. Você vê a criança quando ela é bebezinha,
né, recém-nascida, ela não se acostuma com barulho, então a gente não pode fazer barulho. Você vê as maternidades é um pouco afastada, né, da cidade, para não existir, porque as crianças ela não está acostumada, mas quando a criança vem por convívio onde da cidade, então ela vai acostumando ao barulho. Então, às vezes está tocando até música, a criança dorme. Porque você vê que ela saiu de um lugar que é a bolsa que estava na mão, um silêncio, tá? E ela entrou aqui agora em um ambiente que está muito barulhento, pessoal. E esses barulhos já foi preparado pela Matrix para chamar a atenção da nossa consciência. Você vê que aqui o mundo está uma zoada muito grande, pessoal. As pessoas hoje não conseguem mais viver no silêncio, pessoal. Entende? É isso, tá? Então, você vê o bebezinho, ele vai se acostumando com barulho. Aí o estímpano no ouvido da criança, ele vai acostumando. A mãe coloca uma musiquinha de ninar, né? Din, 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 din. Aí a criança vai entrando, vai acostumando o ambiente, aí vai acostumando. Quando vê a criança já acostuma com o barulho aqui. Foi assim que a gente acostumou, tá, pessoal? Agora a gente tem que acostumar com o silêncio interno também, tá? Então, o que é que ele fala aqui mais? O que é que ele fala? Ele fala, temos que descobrir o valor do silêncio e vibrar nesse estado de consciência. Ele fala, no silêncio e na harmonia do nosso corpo, da nossa mente e do nosso coração, emerge a consciência do eu profundo, do eu autêntico e essencial. Então, quando a gente entra nesse estado de silêncio, harmonia, tanto do nosso corpo, da nossa mente, então, e do nosso coração, então, por isso que a gente trabalha mente, coração, e a gente trabalha as energias do corpo. Então, isso que é espiritualidade. Para quê? Para que a gente entre nesse estado de harmonia, né? Que é o estado de consciência, que vai emergir aquela consciência profunda, que é o eu autêntico, que é o seu eu verdadeiro. Não é essa capa aqui, não é esse ego aqui dessa realidade. Então, você vai começar a emanar, transbordar o seu eu autêntico. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. A gente não pode dar vazão ao ego, ao homem do desejo. Por isso que Paulo fala, né, que a gente tem que despir do homem, do velho homem e se revestir do novo. Então, que é esse eu autêntico da gente, esse eu divino que está dentro da gente. Mas a gente só vai emanar esse eu verdadeiro quando a gente trabalha a harmonia do nosso corpo, da mente e do nosso coração. Então, mente, o pensamento, a gente trabalha o pensamento, e o coração, a gente trabalha as nossas emoções. O corpo, a energia do corpo, a gente trabalha as frequências e energia do corpo. Por isso que é importante, pessoal, a gente fazer esse trabalho. Isso que é espiritualidade. É a gente trabalhar essas camadas para que o eu verdadeiro apareça na nossa vida. Esse eu divino apareça na nossa vida. É essencial a gente fazer isso, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer que eu vá para onde? Eu vou subir o morro? Você quer... Então, as pessoas precisam aprender, tá, pessoal? O que é espiritualidade. Às vezes você vai para a religião, você não está nem trabalhando esses processos intrínsecos em você. Tá lá fazendo... como é que se diz? Práticas religiosas, tá? Mas não está trabalhando o seu ser.
para você se tornar uma pessoa, para você, como é? A sua consciência mais profunda aparecer na nossa vida. Às vezes a pessoa tem até uma alma, né? A alma linda, o eu dela verdadeiro é lindo, pessoal. Tem luz, mas ela não deixa essa luz sair nessa realidade. Porque o ego, o homem do desejo, está tomando a frente de tudo. Ela está começando a praticar a vontade desse homem, o homem do desejo, o homem carnal, é o que a Bíblia fala, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Cadê? Ele diz, somente na quietude, então, nesse estado de consciência, né? No silêncio e na harmonia do meu corpo, da minha mente, do meu coração, se refletir a imagem de Deus que sou. Então, você vê como esse silêncio espiritual é importante, esse tema, e as pessoas não sabem, tá? Eu acho que a maioria aqui de vocês não sabe disso. É o que eu estou falando nos meus vídeos aí, que eu já venho gravando há muito tempo. Olha o que ele fala. Somente, então, quer dizer, só nesse estado de quietude, no silêncio e na harmonia. Então, a gente tem que estar em harmonia com o nosso corpo, a mente, é o campo mental, né? E do meu coração. Então, o coração, que é as nossas emoções. Se você não entra em harmonia nisso aqui, pessoal, você não vai refletir a imagem de Deus que você é. Você tem que refletir a imagem de um filho de Deus. Então, você não vai refletir. Por isso que os evangélicos pensam que é indo para um templo religioso, lá ele aí vai se tornar filho de Deus, vai refletir a imagem. Olha agora aí, pessoal, essas pessoas que estão eles estão refletindo a imagem. Tem gente fazendo cada coisa aí, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Por quê? O que é que... Aí por isso que muita gente está se decepcionando com templos, com grupos aí. Então, muitas pessoas, tá? E às vezes, muitos estão se revoltando também, tá? Contra essas coisas, com o erro de muitos líderes, tá, pessoal? E estão saindo da igreja. Eu espero que não pare de buscar trabalhar a sua espiritualidade. Foi por isso que eu abri meu canal. Esse canal aqui serve para você, tá? Para eu explicar o que é que está acontecendo aí, tá, pessoal? Eu sei que você está zangado, às vezes aconteceu algo em algum grupo, né? Eu até falei esse tema aqui, que é o trauma espiritual, que é o trauma religioso. Então, pessoas sofreram trauma nesses lugares aí, nesses templos, nesses grupos religiosos, o qual ele está com raiva, com ira. Tem gente até com raiva de Deus, tá, pessoal? Tá? Porque ele acreditava que ali era um lugar certo de Deus, tá? Mas ele sofreu esses traumas, sofreu essas coisas nesses lugares. Eu gravei esse vídeo aqui, tá aqui no YouTube, né? Não sei se o YouTube se retou com minha cara gorda e mandou embora, tá, pessoal? Eu não sei, tá aqui esse vídeo que eu falo sobre o trauma, né? O trauma religioso, o trauma espiritual, que eu acho que quase a maioria sofreu algum trauma desse, tá? Então, eu vou explicar isso aqui e levar você à harmonia tanto do seu corpo, da mente, então, dos pensamentos, e do seu coração, que as emoções. Então, trabalhar as emoções. Então, é o que a gente está trabalhando aqui. Está trabalhando a energia do corpo, está trabalhando a mente, tá? Não ficar pensando em qualquer bobagem. E estamos trabalhando a nossa emoção, para ver se tem alguma mágoa, alguma coisa, ou está brotando algum sentimento. Então, a gente que é espiritual, a gente está trabalhando isso. Por quê? Porque a gente quer entrar nesse estado de silêncio
espiritual, para o quê? Para refletir a imagem de Deus que a gente é. Então, que a gente é um filho de Deus. Então, todos vocês que despertaram, tá, pessoal? Vocês têm que trabalhar essa harmonia do corpo, da mente e do coração, que é as emoções. Não tem para onde correr. Não tem como não fazer isso, irmão? Não existe isso. Ele falou, é essencial. Então, o que é que você entende uma coisa essencial? Não tem, é uma coisa que, por exemplo, o que é essencial para a gente sobreviver? Comida, né? Água. Então, você vai ficar sem? Se você ficar sem, você vai o quê? Vai ficar vai desfalecer. Você vai morrer. Eu estou fraco, eu estou com fome, eu estou com sede. Então, é uma coisa essencial para que o ser humano aqui, o nosso corpo, a gente manter o nosso corpo vivo. Então, precisa de água e de alimento. Até da respiração, tá? Porque se você tampar o nariz aí também, você cai duro. Você começar a sufocar aí você cai duro. Aí o corpo, aí o espírito vai embora e o corpo fica aí. Entende, pessoal? Então, por isso que é importante. Qual é a minha pergunta lá, pessoal? Vou voltar lá para o princípio. Por que temos que estar nesse estado interior, que é esse estado de consciência, de silêncio espiritual? Por quê? Para que a gente reflita a imagem de Deus que a gente é. Então, a gente refletir a imagem de Deus para a gente ser um filho de Deus. Você vai perguntar às pessoas aí, todo mundo vai dizer, eu sou filho de Deus. Mas veja qual é a imagem que ele está passando. Falcatrua, enganando pessoas, mentindo. Isso é uma imagem de um filho de Deus? Né? Se envolvendo com coisas erradas, né? Essa é uma imagem, pessoal? A maioria das pessoas estão passando? As pessoas, uma brigando com a outra, uma discutindo. Isso é uma imagem de um filho de Deus? Eu tenho até vergonha, tá, pessoal? Essas pessoas. Eu estou falando do meio aí, religioso, meio evangélico, católico, espírita, tá? Eu estou falando desse meio. Isso é uma vergonha, vocês dizer que estão filho de Deus e estão passando essas imagens aí. Tá? Por quê? Porque essas pessoas estão enganando, estão criando máscara religiosa. Elas não estão entrando trabalhando essa harmonia, tanto do corpo, da mente, do coração dela. Não, isso é muito trabalho. Não, irmão Samuel. Eu quero o quê? Eu quero riqueza aí. Aí o pastor, vem aqui, você vai ser rico, então. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu não quero saber disso, não. Que isso aí dá muito trabalho. tem pessoas no meu canal assim, pessoal. Mas a gente tem que ter paciência, entender essa consciência aí. Tá perdida aqui. Então, tô à toa, se ligue, tô à toa. Tá à toa aí, tô à toa na vida, tô à toa de cara, Ele vai dançar em carnaval aí, vai sair aí em carnaval, vai bagunçar aí, tá, pessoal? Essas pessoas aí. Até acontecer algo que acorde consciencialmente, vai acontecer algo que vai acordar a maioria das pessoas coletivamente, consciencialmente. Então, vai acordar a consciência coletiva. Tá? Porque vocês não querem ouvir. Vocês não querem se dedicar a ouvir os meus vídeos. Quando tá tudo bem, né? Você tá com dinheiro, você tá charlando, tá... Quer nada. Que vídeo agora do irmão Samuel? Eu vou ao carnaval, tô à toa na vida. Opa, tô à toa de cara. Que maravilha, Samuel. Aí, tô à toa na vida. Então, tá? E a parada tá entrando aí, tá? Depois vocês vão, quando estão sofrendo, ai meu Deus, ai, todo mundo, tá? Foi assim que aconteceu na pandemia, tá, pessoal? Ai meu Deus, todo mundo aí, ai, eu sou de Deus,
É isso que acontece, tá, pessoal? Quando vem um sofrimento, é que a pessoa procura. É assim, pessoal. A gente só vem para a espiritualidade assim, tá? Vamos continuar. Aí ele fala, assim quando o silêncio fala, então esse silêncio ele fala, pessoal. E essa frequência, esse silêncio fala com o nosso ser. Então, é quando o silêncio fala, a vida se transforma. Quando o silêncio é tão forte, tão imenso e eterno, a nossa vida está imersa no Espírito de Deus, que habita em nós. Essa é a nossa autêntica transformação. Olha o que ele fala, pessoal. É claro, tá? Ele vai bem na jugular, ele vai bem no âmago, tá, pessoal? Vou tomar aqui até o chá para não ficar com a boca seca. Aí ele fala aqui, quando o silêncio fala, a vida transforma. Quando o silêncio é tão forte na vida da pessoa, né? Tão imerso, você está tão imerso nessa silêncio espiritual e eterno, a nossa vida está imersa no Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus está ali envolvendo. Então, esse silêncio espiritual é quando o Espírito de Deus começa a lhe envolver, né? É como os evangélicos cantam, deixa o Espírito Santo te envolver. Eita, é maravilha, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver e você vai ver a glória de Deus. Então, é o que os evangélicos cantam, tá, pessoal? Não dê risada não, tá? Não dê risada não. Mas é isso, então. É nessa hora que você está imerso, o Espírito Santo está habitando em você. Então, está tomando conta do seu ser. Ele fala, essa é a nossa autêntica transformação. Então, quando você entra nesse silêncio espiritual, é tão forte, você fica imerso pelo Espírito de Deus que está habitando em você. Então, o que é que significa? É o batismo com o Espírito Santo. Então, ele começa, a frequência do Espírito Santo, você começa a brotar. Então, o que é que a Bíblia fala? Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade. Então, essas frequências você começa a transbordar. Por quê? O Espírito Santo, você está imerso no Espírito de Deus. E essa é a sua autêntica transformação. Então, você vai ser transformado. Deixa o Espírito Santo te envolver. Os crentes aí, deixa o Espírito Santo te envolver. Então, deixa ele se imersar sobre você. Então, essa frequência vai ser transmitida. Então, qual é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas fala, né? Paulo fala, né? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, mansidão, longanimidade, bondade. Que mais? Tem aí mais, né? Esqueceu? Depois a gente vai ler, tá, pessoal? Então, essa é a nossa transformação, essa é a nossa autêntica transformação. Aí ele fala, é no silêncio que aprendemos, né, a estar sozinho conosco mesmo, mas, sobretudo, a ser o que verdadeiramente somos. Então, ele está dizendo, é nesse estado, né, que o silêncio espiritual é um estado de consciência. Lembra que lá no princípio a gente falou? Então, ele fala, quando a pessoa está nesse estado, é aí que você está aprendendo a estar sozinho conosco mesmo. Mas só, sobretudo, a ser o que verdadeiramente você é. Então, você está colocando aquela sua verdadeira essência. Você está aprendendo, você está descobrindo que você tem essa parte divina
né? O Espírito de Deus está lhe envolvendo, que você está transmitindo essa frequência. Você está se descobrindo. Por isso que é uma transformação a longo prazo na vida das pessoas. Então a gente está nesse processo, tá? Começou quando você se interessou por essas coisas espirituais, né? Por meditar, por orar. Então vai começando aí. Então não endureça o coração, tá? Deixa o Espírito Santo te envolver, trabalhar na sua vida para que você reflita a imagem do Deus vivo, a imagem do nosso Criador. Por quê? Porque a gente é filho. Você não fala assim, eu sou filho de Deus. Tem muita gente aí, eu vejo, sou filho de Deus. Mas só é falar? Não, você não precisa falar, eu sou filho de Deus. Você transmite a imagem e as pessoas vão perceber que você é um filho de Deus. Na frequência de Cristo, né? Porque a gente foi adotado, né? A gente se torna agora filho de Deus pela frequência de Cristo. A gente é adotado por Cristo. A gente agora vira irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende ou não, pessoal? Ou tá difícil de entender? Tá? Então, ele fala isso. É no silêncio que aprendemos a estar sozinho conosco mesmo. Então, por isso que a maioria, tá, pessoal? Que desperta, ele fica mais reservado. Ele agora não gosta de multidão. Ele é uma pessoa mais reservada. É igual a minha aqui, pessoal. Reservado. Tá? Eu não saio para muitos lugares movimentados. Eu saio às vezes mais para lugares mais quando tá vazio. É mesmo, professor? É mesmo. É a nossa maneira. Mas isso foi tão natural na minha vida, tá, pessoal? Quem percebe isso é o nosso familiar, né? Percebe que a gente está assim. Mas a gente não está triste, tá? Você vê que aqui eu estou sozinho, mas eu não estou triste. Tá? Porque a alegria está no nosso coração, né? Tem até uma música dos evangélicos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Está no coração de quem conhece a Jesus. O amor da tua vida, né? Então, os evangélicos cantam. Então, quem tem o amor de Cristo no seu coração, ele não está sozinho, a alegria está com ele. Tá? Então, a gente se torna essa fonte de alegria para transmitir para outra pessoa, tá? E aí, se você arranjar um parceiro ou uma parceira que também esteja nessa mesma frequência. Para o quê? Para vocês trocarem essas frequências de energia. Nossa, se você encontra uma pessoa que está assim nessa frequência e troca essa frequência de energia, de alegria com você, nossa, você vai transbordar, pessoal. Você vai transbordar, porque a sua parte da laranja, né? Ela completa a sua alegria que falta. Entende? É um complemento, então é por isso que é a parte da laranja, né? O cantor Fábio Júnior canta, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. A metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que separa, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Essa música é boa, né, pessoal? Até por cantar aqui, tocar ela no violão aí, para vocês se alegrarem. Para ver se vocês encontram a sua alma gêmea, a metade da laranja. Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala? Cadê, pessoal? Nem sei onde eu parei. Então, ele fala... Esta é a outra capacidade. Cadê, pessoal? Onde a gente parou? É no silêncio que a gente aprendemos a estar sozinho com nós mesmos, mas, sobretudo, ao ser o que é verdadeiro, verdadeiramente somos.
Esta é a outra capacidade de se poder recuperar executando o silêncio, o qual pode ter perdido o sentido verdadeiro da vida. Então, se a gente não entra nessa frequência, a gente perde. Se a gente não executar isso, a gente perde o real sentido da vida. Tá? A gente perde esse real sentido, pessoal. E a gente tem que ter um sentido. A gente está aqui pelo um propósito, então a gente só vai encontrar o sentido da vida a gente entrando nesse propósito espiritual que Deus colocou na nossa alma. Se a gente não entra nesse silêncio, né? E executa esse silêncio na nossa vida, né? A gente pode ter perdido o sentido verdadeiro da vida. Então, você pode... É que a maioria das pessoas... Por isso que as pessoas estão aí sem sentido. Tá à toa na vida, né? Tá sem sentido. Então, aí vem as frequências mais baixas, que é o quê? Aí muitas pessoas estão com ansiedade, estresse, depressão, o que mais? Vazio existencial, então sem ânimo. Então elas ficam nessa frequência mais baixa, sentindo essas coisas. Eu tô sem... O que é que eu tenho que fazer aqui, moça? Mas eu quero ir embora daqui. Isso às vezes até acontece, tá, com aqueles que têm experiências espirituais, como EQM, né? Como saída do corpo, tá? Ele experimenta o outro lado espiritual, tá, pessoal? Outra realidade espiritual, aí ele fica querendo ir embora para lá. Mas você está aqui, Deus está permitindo, então você sofreu EQM, né? Você foi lá para o mundo, outro mundo espiritual, mas aí você voltou. Aí tem pessoas que não queria voltar, eu queria ficar lá. Lá era tão bom. Mas você está aqui para cumprir o seu propósito que Deus colocou, pessoal. Você só vai embora quando você cumprir esse propósito. Entende? Você só está aqui pelo peregrino, como o Paulo falou, a gente é peregrino na terra para cumprir um determinado propósito aqui. A gente emanar uma frequência diferente aqui nessa realidade. Mas aqui é muito pesado, irmão. Aqui é muito ruim de viver aqui. Eu quero ir embora. Eu não aguento mais, não. Então, tem pessoas até que a desperta cai nessa frequência, tá, pessoal? Cai aí, entra até em depressão, tá? Pessoas despertam entrando em depressão porque ela não está encontrando o sentido de viver aqui nessa realidade. Se você quiser se encaixar em alguma coisa aqui dessa realidade, pessoal, você que é desperto, você não vai conseguir. Você não tem que se encaixar em nada. Você é um peregrino. Você tem que se encaixar no seu propósito de vida, é o qual você vai encontrar o sentido para a sua vida. É isso que você tem que fazer aqui. Você que é desperto, viu? Você tem que fazer isso. Encontrar o seu propósito de vida. Porque é aí que você encontra real sentido de você estar aqui. Porque senão você vai ficar sentindo isso. Eu não me encaixo com nada aqui, só tem coisa aqui ruim. Então você vai ficar nessa frequência, sentindo essas coisas. Tá? Você que despertou tem que entender isso, tá? Senão vocês vão ficar assim, sofrendo. E eu encontrei, né, aqui no meu canal, pessoas que estavam já assim, tá, pessoal? E graças a Deus encontrou aqui o meu canal. Ela tá começando agora a se aprumar, começando a entender as coisas, tá? Por isso, tá, pessoal? Se você é desperto, é um espiritual, você viu o meu canal, permaneça aí estudando as coisas espirituais que vai ajudar você a evoluir espiritualmente, encontrar o seu sentido da vida aqui, tá, pessoal? Para você não ficar assim, eu quero ir embora daqui.
Não quer nem levantar da cama. Aqui não tem mais sentido ficar aqui, irmão. Só tem bagaceira aqui. Só tem coisa ruim aqui na minha vida. Eu tenho que levantar, trabalhar. É problema atrás de problema. Ai, meu Deus. Ai, me ajude, irmão Samuel. Então, é isso que a gente vai encontrar aqui. A gente pode entrar nessa frequência se a gente não entrar na energia mais evoluída, a gente não entrar nesse silêncio espiritual. Entende, pessoal? Eu não quero que ninguém fique nessa frequência aí, tá? Então, pode, se você não entrar no silêncio, executar o silêncio espiritual, o qual pode ter perdido o sentido verdadeiro da vida. Então, você pode perder o sentido. Tá? O que mais? Tem mais, pessoal? Tem mais. Vamos lá. Vamos caminhando. Aí ele fala, por tudo isso, é preciso trilhar um longo caminho de autoeducação no silêncio. Então, o autoconhecimento, né? O que é essa autoeducação? É você trabalhar trabalhar a seu corpo, mente e a emoção. Então, trabalhar a sua alma, corpo, né? Corpo, alma e espírito. Quando você trabalha isso, você está trabalhando a sua espiritualidade. É isso que é trabalhar. Para quê? Para que você trilhe o longo caminho de educação no silêncio. Então, você trilha o caminho espiritual. Quem é que vai? Aí você pergunta, quem é que vai trilhar esse caminho? Cadê, irmão Samuel, esse caminho? Esse caminho é visível? Não, é o caminho da sua consciência. Então, quando você está evoluindo consciencialmente, você está trabalhando seu corpo, a energia do corpo, a mente, os pensamentos, né? Tirando os maus pensamentos. Você está trabalhando as emoções, então trabalhar mágoa. Tá, pessoal? Você com mágoa aí, você com coisa aí na emoção, no seu campo emocional, você vai ter que trabalhar isso. Isso é numa terapia energética. Então você vai ter que trabalhar isso para você entrar nessa frequência do silêncio. Senão você não vai se conectar com o Criador. Meu irmão Samuel, mas eu vou para a igreja, aceito, eu me batizo, aceito Jesus. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Esse foi o engano que os líderes religiosos passaram, principalmente os pastores. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui, porque ninguém vai falar isso aqui para vocês. Vocês vão pensar que vai encontrar Deus em algum templo desse religioso. Eu entendo, é o nível que a maioria está. Você vê que tem pessoas aqui no meu canal, ele não consegue se desvencilhar desses grupos religiosos. Que já está acostumado, já é 2000 anos que veio nesse processo de engano aí. Quando os apóstolos desencarnaram, já veio o engano e entrou. Então já vem nesse processo, então é uma coisa que está enraizada no nosso ser, pessoal. Entende? Então, aí o que é que ele fala, pessoal? Ele fala isso. Por tudo isso, precisa trilhar um longo caminho de autoeducação no silêncio. Porque o silêncio é a condição para o equilíbrio da nossa vida. Então, nesse estado de consciência, estado do silêncio, é que a gente encontra o equilíbrio, tanto o equilíbrio do corpo, da mente e do nosso campo emocional. É aí que a gente encontra esse equilíbrio na nossa vida. A gente se equilibra aí, então a gente começa a se conectar com frequências mais evoluídas. Então, com seres espirituais elevados, então, e com o Criador, e com Deus na sua vida. Tá? Ele fala, ele vem resgatando o silêncio. Então,
é nesse caminho, né, que vem resgatando o silêncio. Se realmente que queremos encontrar o sentido para a nossa vida. Então, se realmente você quer encontrar esse sentido. Você está aí sem sentido na vida? Ai, meu senhor, eu estou sem sentido, não tenho. O que é que eu vou fazer aqui? Não tem mais nada, eu não me encaixo em nada aqui. Isso, isso aqui só tem um umbral aqui, só tem gente perturbada, lugares com frequência pesada. O que é que eu vim fazer aqui, moço? É isso. Então, você que é espiritual, tá? Você só vai sair dessa frequência se você entrar no seu propósito de vida. Então, é um trabalho que você faz que faz sentido para a sua vida. É o trabalho que você veio executar aqui, a energia, a frequência aqui nessa realidade. Então, isso lhe faz você feliz. Isso traz aquela certeza. Então, você preenche o seu vazio. É nesse silêncio que você preenche o vazio espiritual que você tem. Entende, pessoal? Eu estou sendo bem claro. Eu estou sendo claro ou não aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Coloca aí nos comentários. Eu estou entendendo, irmão. Eu estou entendendo. Ou então, eu estou confuso, mas você bagunçou a minha mente. Tá igual a música. Pirou minha cabeça e coração, feito bola de sabão. Então, será que pirou a sua mente e coração? Você já está pirado? Ou você está entendendo as coisas que eu estou falando? Essas coisas espirituais, tá, pessoal? É profunda, tá? Então, esse tema aqui é profundo. Silêncio espiritual está falando de coisas profundas do nosso ser, tá? Está falando de nada aqui dessa realidade física aqui, tá? Então, ele fala que se realmente queremos encontrar o sentido da vida, o sentido da nossa vida, então, temos que resgatar o silêncio espiritual. Então, temos que entrar, vibrar a nossa consciência nesse silêncio espiritual. Então, por isso que eu coloquei a pergunta, por que temos que estar nesse estado interior? Por causa disso, porque ele é essencial. Principalmente a gente que é espiritual, despertou, você que não está mais aí, né, e sendo enganado pela matrix religiosa, tá? Então, se você é um desigrejado, como eles estão falando, né? Estão dizendo que a gente não tem igreja. E a gente é o participante da igreja espiritual, tá? Se você é um desse que despertou, então você precisa trabalhar o corpo, a mente e a sua emoção para você entrar nesse silêncio espiritual. Para você o quê? Realmente encontrar o sentido para a sua vida aqui nessa realidade. Tá claro, né, pessoal? Coloca aí se tá claro ou tá escuro. Coloca aí nos comentários. Aí ele fala, assim o homem, né? O homem espiritual, para viver nessa frequência, terá que combater o ruído, como combate a cólera e a praga. Então, olha o que ele coloca uma coisa semelhante, então, que a gente tem que combater, né? Esse ruído, tanto o ruído interno como os ruídos externos, né, pessoal? O homem, a pessoa tem que combater para ela viver na frequência, né? Na frequência, entrar nessa frequência do silêncio espiritual. Então, você tem que combater o ruído. Que ruídos são esses? Os ruídos internos, então, da mente, da emoção. E os ruídos externos. Então, temos que trabalhar a frequência do corpo e a frequência do ambiente. Qual o ambiente que você está inserido aí? Nessa realidade, eu estou aqui, moço, no ambiente, esse ambiente é muito perturbado. Ai, meu Deus, eu quero sair daqui.
Você vai para onde? Eu quero sair daqui, esse ambiente está perturbado aqui, Bolsonaro. É isso. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente externo, os ruídos, né? E os ruídos internos. Então, o que é que a gente tem que olhar? O que é que você está pensando? O que é que tem na sua emoção aí? O que é que tem aí no seu coração? O que é que está passando na sua alma? O que é que tem no seu campo mental? Está com mágoa? Está com ira? Está com raiva? Procure ajuda. Então, irmão, eu preciso de ajuda assim. Aconteceu isso. Então, muitas pessoas aconteceu traumas na infância, na adolescência. Tem que cuidar disso, pessoal. Se você não cuidar disso, sinto muito, você não vai entrar nessa frequência de silêncio espiritual. Não vai se conectar com a sua parte divina, com o Criador. Eu sinto muito, tá? E tem pessoas que estão no meio aí religioso, de templos religiosos, que elas estão com problemas, e problemas gravíssimos emocionais, tá? E estão na igreja. Às vezes ela foi para a igreja por causa desse problema que ela tem emocional dentro dela. Então ela foi para esse lugar para que Jesus limpar o coração dela, né? Para que ela melhorasse. Essas pessoas vivem porque ela é incentivada por esses líderes a ir para esse local. E a maioria dessas pessoas estão com esse problema. E às vezes a pessoa está lá ainda sofrendo com problema, tá? Ela não está trabalhando, está fazendo coisa religiosa. Ô Jesus, me ajude, eu estou aqui sofrendo. Teve pessoas no meu canal assim aqui, pessoal. Ela estava no grupo religioso e estava sofrendo, né? Mentalmente, emocionalmente, tá? E às vezes coisas, tá? Que acontece aqui, tá? Às vezes o casamento, às vezes o erro, né? Em várias coisas, então, traz sofrimento para essas pessoas. E tem muitos assim, tá? Então, ele fala que a gente tem que combater para a gente viver na frequência do silêncio espiritual, a gente tem que combater os ruídos, né? Como a gente combate a cólera e a praga. Então, hoje em dia não tem mais cólera não, né, pessoal? Essa praga aí, cólera, e as pragas aí, tem algumas pragas aí, tá? Mas já estão no controle, não tá tão, né? Como aconteceu a praga dos vírus aí que, né, trouxe aí a Covid, né? Então não tá assim totalmente, tá no controle, tá? Então como a gente combate essas pragas, a gente tem que combater os ruídos. Então, como é que a gente combate? Foi lá que eu dei a lista de como a gente tem que se comportar aqui nessa realidade. Tá aí. Eu falei na primeira, segunda e terceira parte. Tá? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá? Já está findando o horário, né? Ele fala, para que o silêncio favoreça a descoberta da essência, a experiência do silêncio nos pacifica, nos unifica e nos capacita a tomar decisões amadurecidas. Então, ele fala que para que o silêncio favoreça a nossa essência, a descoberta da nossa essência verdadeira, né? O que é que ele fala? Ele fala, e as experiências do silêncio, né? Então, é nessa experiência do silêncio que vai nos pacificar, então a gente vai ter aquela calma, vai nos unificar, então a gente vai se unir ao todo, ao Deus Todo-Poderoso, e vai nos capacitar para o quê? Para tomar decisões amadurecidas. Para tomar decisões amadurecidas. Então a gente vai se tornar maduro. Então é um processo do despertar até a gente se tornar maduro. Porque a gente é uma criancinha, tá, pessoal?
A gente está aprendendo aqui como uma criancinha, estamos fazendo as nossas bobagens também, tá? É normal, a espiritualidade entende, porque a gente é uma criancinha, é um bebê que tá, a espiritualidade está ninando. Nana, neném, a cuca vai pegar. Entende? Então a gente é uma criança, então a gente está nesse processo, tá? E a gente tem que estar nesse estado de silêncio para termos pacífico, a gente ser pacífico, ter aquela unificação, então a unidade, e vai nos capacitar a tomar decisões amadurecidas. Então tem que estar maduro. Pessoas verdes, criança não trabalha para a espiritualidade, tá? Que se não criança trabalhar, como é que se diz, o conselho tutelar espiritual não vai permitir. Você já ouviu falar sobre o conselho tutelar espiritual? Então, não vai permitir criança. Então, você tem que amadurecer. Criança não pode trabalhar, tá? Só trabalha adulto. Ah, vem aí que tá fedendo. Tá certo, pessoal? Então, vamos terminar aqui. Que as pessoas vão fazer agora a zoada aí deles. E, e graças a Deus já 60 minutos, tá? Eu vou marcar aqui. A gente já vai para a quinta parte, né? Nossa, pessoal. A gente, como é estudando, estamos estudando bastante, né, pessoal? A novela tá grande, tá ficando grande. Você viu que teve aqui um tema aqui que levou 8 capítulos aqui, não foi? 8 partes eu gravei aqui, né? Foi um tema bastante importante, né? Polêmico, ah? Bastante mexendo com muitas pessoas, tá? Então, vamos parar aqui. Agradecer a vocês, tá, pessoal? A Deus, vocês novos aí, vi muitas pessoas novas no meu canal. Obrigado vocês pela confiança, tá? Continue, tá, pessoal? Vamos estudar junto. Vamos trabalhar nossa espiritualidade para a gente nos conectar com frequências boas, evoluídas, né? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!